pelo servo do Senhor. Senhor Deus, meu Pai. Pai, que não venha ser o teu filho nessa noite, mas que venha ser o teu Espírito, unção do Senhor, os lábios do teu filho nessa noite, para falar conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Pai, usa no profundo, no oculto, no escondido, como tu nunca usaste antes, Senhor. Pai, que seja um mover inexplicável nessa noite, através dos lábios do teu filho. E enquanto ele estiver pregando, Senhor, vai trabalhando no lar dele, na família dele, nas causas que ele tem entregue nas tuas mãos. E eu creio, Senhor, na vitória do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes, dão glória para Deus. Quantos estão alegres, dão aleluia. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 6. Para mim é um privilégio poder fazer menção da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é algo tremendo. Eu amo a palavra de Deus, medito nela de dia e de noite, e faço isso não por obrigação, faço porque Jesus me move a isso. Eu amo essa palavra aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, debaixo do tema que me foi proposto, ressurreição. Todos acharam, amém? Amém. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde o tinham posto. Amém, irmãos? Quem crê que a palavra de Deus salva, cura e liberta, começa a aplaudir o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Começa a aplaudir, começa a glorificar, porque hoje é dia de ressurreição para a sua vida. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas hoje é dia de ressuscitar. O que está morto na sua vida vai ter que ressuscitar, porque a palavra do Senhor diz. Aleluia! Olha essa palavra do Senhor Jesus. Eu vejo na Bíblia algumas vezes aparecer a palavra ressurreição. E a palavra ressurreição, ela aparece cerca de 50 vezes. E todas essas vezes que aparece, ela vai aparecer no Novo Testamento. Eu questionei a Deus, eu perguntei para Deus o porquê. E Deus me levou até algumas ressurreições do Antigo Testamento, porque apesar de não aparecer a palavra, existem alguns atos do qual a gente vê que foi uma ressurreição. Por exemplo, o filho da Sunamita, ele ressuscitou. A Bíblia diz que Eliseu, ele se colocou por cima do corpo, porque ele havia morrido. Então ele se coloca por cima do corpo. Então o calor que estava no corpo dele, o fogo que estava, o poder de Deus que estava no corpo dele, é transferido para a vida daquele jovem. Ou melhor, para o corpo daquele jovem que havia morrido. Então, aquele jovem recebendo o calor, recebendo aquela unção que estava sobre Eliseu, aquele jovem tornou a viver. A Bíblia diz também que em Ezequiel 37 havia um vale cheio de ossos, ossos sequíssimos. Não havia vida naqueles ossos. E Deus fala para Ezequiel: profetiza ao vale. Ezequiel vai cumprir o que Deus falou, e aqueles ossos se unem, e aí aqueles ossos, eles são postos de pé. Só que até então não tinha vida, porque não tinha o Espírito. Deus fala com Ezequiel para profetizar ao Espírito que ele viria dos 4 cantos da terra. Foi isso que aconteceu. Aquele exército numeroso se colocou de pé, e houve vida onde não havia vida. E eu fui perguntar a Deus por que só no Novo Testamento apareceu a palavra ressurreição cerca de mais ou menos 50 vezes.
E o Espírito Santo falou no meu coração, porque o Novo Testamento foi quando apareceu a Jesus. O Novo Testamento começa a partir de Jesus. Então assim é na nossa vida também. Só tem vida quando Jesus entra. Enquanto Jesus não entra, só tem morte, só tem destruição, porque o diabo vai matar ou vai destruir. Mas quando Jesus entra, e dá vida em abundância. O Espírito Santo me informou acerca destas coisas. E eu vejo diversos tipos de ressurreição na Bíblia. A primeira ressurreição que eu vejo na Bíblia é a ressurreição natural. Aconteceu com a filha de Jairo. Jairo clamava pela sua filha, adorava a Deus, adorava Jesus, se ajoelhou diante do mestre e clamava pela cura da sua filha, que até então não havia morrido. Só que depois, enquanto ele clamava, chega a notícia ruim. Não adianta mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Só que ao mesmo tempo que chega a notícia ruim, também vai chegar a notícia boa. Porque falaram que ela havia morrido, irmão Paulo. E depois, ao mesmo tempo que falaram que ela tinha morrido, Jesus fala, não temas, crê somente. Eu não sei o que tem escolhido para a tua vida nessa noite. Você quer a palavra do inferno, a palavra do diabo, ou você fica com a palavra de Deus? Quem fica com a palavra de Deus, não tema. Crê somente, crê na palavra do Senhor e a ressurreição de vida. A ressurreição. Todas as áreas da tua vida vão ser restauradas, vão ser restituídas, vão ressuscitar nessa noite. E essa ressurreição é um exemplo de ressurreição natural, mas também tem a ressurreição espiritual. Aquela mulher que havia pecado, aquela mulher adúltera, os homens chegaram para acusá-la, para apedrejá-la, porque a lei de Moisés mandava apedrejar alguém que fosse pego em adultério. E aquela mulher foi pega em adultério. Então colocaram aquela mulher diante de Jesus. E aí vão interrogar Jesus. O que faria com aquela mulher, sabendo que aquela mulher deveria ser apedrejada. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele estava escrevendo na areia. Ele estava escrevendo algo. Eu creio que aquilo que ele estava escrevendo na areia era a nova história daquela mulher, era uma história de perdão, era uma história de restauração, era uma história de ressurreição para aquela vida. E ele pergunta, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. E não restou um para acusar aquela mulher recebeu a ressurreição na vida espiritual dela, aquela mulher que antes era adúltera, pecadora, os demônios foram retirados da vida dela, habitou nela, o próprio Senhor Jesus, o amor do Senhor, o perdão do Senhor habitou nela e ela passou a seguir a Jesus. Eu vejo na Bíblia também a ressurreição ministerial. A ressurreição ministerial eu posso exemplificar com a vida de Elias. Elias era um homem, era o profeta do fogo. Elias era um homem que todos olhavam para ele e realmente reconheciam o Deus na vida dele. Ele orava, Deus descia fogo. Se ele falasse que não ia chover, não chovia, Deus assinava embaixo. Se ele falasse que ia chover, chovia, Deus também assinava embaixo. Só que um dia ele propôs um desafio aos profetas de Baal. Os profetas de Baal eram profetas que serviam um Deus morto, serviam um Deus que não podia curar, que não podia fazer nada, assim como tem hoje ao nosso redor pessoas que servem a deuses estranhos, deuses que não podem fazer nada, deuses com letra minúscula. Ele propõe um desafio. Vocês querem servir a Deus estranho, Deus morto? Então tá bom, vamos fazer o seguinte: nós vamos preparar o altar, porque o fogo só desce no altar que está preparado. Eles preparam o altar e o Deus que derramasse fogo seria o Deus que todo mundo deveria servir. Pois bem, então eles foram, começaram a clamar os Deus Baal, o Deus que não pode fazer nada. Eles oraram, eles chamaram, eles pediram, se rasgaram, se cortaram, e Elias só olhando, debochando deles. Talvez o teu Deus deve estar de férias. Só que eles clamavam, se rasgavam, nada acontecia. Só que uma vez ele foi orar. Ele falou, chegou a minha vez, agora eu vou orar. E se Deus responder com fogo, todo mundo vai ter que servir o meu Deus. E foi o que aconteceu. Ele clamou, Deus derramou fogo do céu, consumiu o holocausto, e até a água que estava ao redor do holocausto foi consumida pelo fogo do Senhor. Porque pelo fogo do Senhor desce do céu, tudo é consumido, o pecado é consumido, a cachaça é consumida, o cigarro é consumido, a droga é consumida, o espiritismo é consumido, tudo é consumido quando desce o fogo do Senhor na nossa vida. E desceu o fogo do Senhor. E o combinado foi que aquele povo deveria todo mundo servir o Senhor, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que derrama fogo do céu. Só que foi diferente, porque eles eram mentirosos. Eles falaram que iam servir a Deus e não serviram. Aquele povo, aquela multidão que falou que ia servir a Deus, não serviu o Deus verdadeiro, continuou na idolatria. E aqueles profetas de Baal também foram consumidos pelo fogo. E então, aquele povo decepcionou Elias. Elias ficou decepcionado, ficou triste, ficou cabisbaixo. Não só com isso, mas também ficou com medo. Temeu Jezabel, a esposa do rei, que propôs, da mesma forma que o fogo consumiu os profetas de Baal, ela mataria também Elias. E Elias fugiu, triste, chorando, cabisbaixo, depressivo talvez,
Ele para numa caverna, fica debaixo da caverna, fica debaixo do pé de zimbro. Só que nisso que ele fica ali triste, querendo a sua própria morte, diz a Bíblia, aparece o anjo do Senhor para ele e diz: Elias, levanta, come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada. E nessa noite talvez eu tenha chegado aqui na terra dos milagres pensando em desistir, pensando que é o fim, depressivo, cabisbaixo, triste, decepcionado, porque o homem decepciona mesmo, a mulher decepciona mesmo, o patrão decepciona mesmo, o dinheiro decepciona, tudo decepciona a gente. Mas Jesus, Ele não decepciona a gente. Quando você entrega o caminho ao Senhor e confia nele, mais Ele vai. Então nessa noite, se você não entregou ainda, hoje à noite, se você entregar o teu caminho ao Senhor, porque nele não há decepção, dele só há ressurreição para a tua vida. Então Deus ressuscita o ministério de Elias e continua usando, e prova para ele que ele tem unção para abençoar outras pessoas, manda ele abençoar outras pessoas, manda ele ungir a outras pessoas e dar continuidade ao seu ministério, e para frente ele vai ser substituído. Mas até então o ministério dele foi ressuscitado. Eu vejo ressurreição também de sonhos. José, por haver um sonho na vida dele, Deus colocou um sonho para ele no coração dele, na vida dele, Deus fez ele sonhar, e por causa desse sonho ele foi perseguido, por causa desse sonho ele foi lançado na cisterna, por causa desse sonho ele foi caluniado, que havia tocado na mulher do seu servo, do seu senhor. Então José, ele vai para a cisterna, José, ele vai para a prisão. Só que quem tem sonho de Deus, o sonho não pode morrer. Se Deus colocou um sonho no nosso coração, se Deus coloca um sonho em nossa vida, esse sonho não vai morrer. Pode até ir para a prisão, pode até ir para a cisterna, mas um dia esse sonho tem que vir à tona, um dia esse sonho tem que se realizar. Eu não sei, talvez você tenha um sonho nessa noite, esse sonho que Deus colocou no teu coração, ele vai se realizar, ele vai se cumprir, porque quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra na tua vida. Aleluia! E aquele sonho que aos olhos humanos parecia morto, aquele sonho foi ressuscitado, aquele sonho ressuscitou, aquele sonho se cumpriu. Um homem que era escravo, um homem que prosperou até na prisão, porque fazia segundo a palavra de Deus, este homem se tornou um governador. Aquele que veio por baixo saiu por cima, se tornou por cima, porque aquele que se humilha diante da potência mão do Senhor no tempo certo, o Senhor exalta. Aquele que é humilde, o Senhor exalta. Aquele que é soberbo, Deus abate. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então com Deus não adianta ser soberbo, com Deus não adianta ser altivo, com Deus tem que ser humilde. Quando for humilde, Deus ele vai te exaltar nessa terra. A exaltação tem que ser para a glória de Deus, porque Ele é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. E Jesus, no Evangelho de João, ele vai falar acerca da ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. A ressurreição da vida são os crentes, no qual o apóstolo Paulo falou sobre o arrebatamento, sobre acerca dos que dormem em Cristo. São as pessoas que morreram em Cristo, que serviram ao Senhor, mas que descansam no Senhor. Pessoas que já faleceram, mas que morreram crendo com fé, acreditando na promessa da vida eterna. Essas pessoas receberão a ressurreição do juízo. O apóstolo Paulo vai orientar a igreja de Tessalônica e também a igreja de Corinto acerca dessa ressurreição. Ele vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, depois nós, os vivos, seríamos arrebatados e encontraríamos com o Senhor nos ares. E aquele corpo corruptível iria se revestir da incorruptibilidade. E aquele corpo mortal ia se revestir da imortalidade. Enquanto acontecesse isso, cumprir-se-ia a palavra que está escrita: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E Deus procura os adoradores verdadeiros, como foi falado aqui nessa noite, que adora o Senhor em Espírito e em verdade. Se você acredita, se você crê nessa palavra, comece a levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, a força e o poder. A ressurreição que eu vejo é a ressurreição do qual eu quero falar nesta noite, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que abordamos nessa oportunidade começa dizendo: passado o sábado. Sábado fala de descanso, sábado fala de um dia no qual os judeus não faziam nada. E a primeira revelação que Deus dá nesse texto é que o sábado já passou para a nossa vida.
Porque às vezes achamos que todo dia é sábado, não queremos fazer nada para o Senhor, não queremos mais orar, não queremos mais ler a palavra, não queremos mais jejuar, e o sábado já passou para a nossa vida. Quanta gente vivendo no sábado ainda, e Deus manda te dizer nessa noite que o sábado já passou, hoje é domingo, é tempo de fazer algo, é tempo de levantar, é tempo de reagir, é tempo de levar aquele currículo lá, porque Deus abre a porta, é tempo de crer, é tempo de ter fé, é tempo de levantar, é tempo de ressurreição para a tua vida. O sábado já passou, quanta gente vivendo de passado, quem gosta de passado é o diabo. O diabo quer nos acusar por aquilo que a gente fez no passado, quer lembrar o nosso passado, quer nos fazer retroceder. Não importa o que tu fez no passado, a Bíblia diz que nenhuma condenação não há para os que estão em Cristo Jesus, porque você já mudou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não deixa ninguém te apontar, não deixa ninguém te acusar, não deixa ninguém falar que você não é digno de receber, que você não é digno de estar na presença do Senhor. Não se sinta indigno de servir ao Senhor, porque o perdão do Senhor está sobre a tua vida. Onde abundou o pecado, superamos a graça. Onde abundou o pecado, superamos a graça. O pecado estava aí, mas o pecado teve que bater em tirada, porque a graça do Senhor chega na tua vida. Aleluia, quem quer glorifica, quem quer adora, quem quer adora. Maria Madalena era uma mulher que foi liberta pelo Senhor. Maria Madalena foi uma mulher do qual tinha 7 espíritos demoníacos dentro dela e Jesus a libertou. E Maria Madalena muito me ensina acerca da gratidão, porque ela não foi uma mulher que chegou diante do Senhor, recebeu a libertação e virou as costas e foi embora. Maria Madalena continuou servindo ao Senhor, continuou seguindo ao Senhor, e no momento da morte, quando todos os discípulos abandonaram, Maria Madalena estava ali acompanhando o corpo, para onde o corpo ia, para onde ele ia. Ela seguia, ainda que ele tivesse morrido, ela queria seguir ao Senhor, ela queria servir ao Senhor, porque queria também que um dia ele ia ressuscitar. E Maria Madalena não tirou os olhos do Senhor, e muitas das vezes nós recebemos milagres do Senhor, muitas das vezes Deus restaura a nossa vida, ressuscita nossos sonhos, e nós viramos as costas para o Senhor e iremos fazer qualquer outra coisa e não adoramos ao Senhor. Nós temos gratidão ao Senhor, mas nessa noite Deus vai ressuscitar tudo na tua vida. Mas quando Deus fizer um milagre na tua vida, quando Deus realizar esse teu sonho, não deixe de ser grato a Deus. Adora o Senhor, glorifica o Senhor, faça a obra do Senhor, porque isso é só o início que Deus tem na tua vida. Isso é só o início. Às vezes achamos que isso é o fim, achamos que o fato de estar pregando, de estar ensinando é o fim. Não é, isso é só o início. E quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Grandes coisas estão por vir, eu creio na minha e na tua vida. Não basta receber um pouquinho e virar mais costas, não. Isso é só um treinamento de Deus. Deus te dá um pouquinho para ver se você vai ser fiel. Deus te dá um pouquinho para ver se você vai o decepcionar. E quando você é fiel, e quando você crê na palavra do Senhor e obedece a palavra do Senhor, as coisas grandes acontecem na tua vida. Porque alguém só recebe coisas grandes quando está preparado para receber. Deus não quer te dar coisa grande para fazer você cair, para você desanimar, para você esquecer o nome do Senhor. Deus te dá coisa grande para você ficar estruturado. Imaginemos um prédio. O prédio, ele só é construído, ele alto, quando há uma estrutura lá embaixo firme. Uma árvore, quanto mais alta ela é, maior tem que ser a raiz dela. Então Deus só nos dá coisa grande quando temos raiz para receber. O que é a raiz? A humilhação, a dependência, é você carecer do Senhor, é você depender do Senhor para tudo, é você ir lá no Jordão como Jesus foi se batizar, é você ter humildade como Jesus lavou os pés dos discípulos. Deus dá coisa grande para quem se considera pequeno. Certa feita interrogaram a Jesus de quem era o maior no reino de Deus. Ele fala, aquele que for pequeno, aquele que for como uma criança, esse será o maior no reino de Deus. Então é necessário a gente acreditar, crer, ter fé e viver como se não tivéssemos nada. Porque a humildade não é você deixar de ter, a humildade é você ter e viver como se não tivesse. A humildade não é deixar de ser, a humildade é você ser e viver como se não fosse. Porque é assim que Deus age na vida da gente. Ele olha o nosso coração, Ele conhece. Humildade não é falar que é, humildade é ser, humildade é sentimento. A palavra do Senhor diz aos Filhos
Filipenses, através do apóstolo Paulo, para termos em nós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus tão grande, não teve como usurpação ser igual a Deus, não julgou ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, foi achado na forma de servo, na forma humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e resultado disso, pelo que Deus exaltou soberanamente, e deu um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos se dobrem no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dos Pais. Senhor, estamos glorificando, foi porque Ele obedeceu, foi porque Ele foi humilde, porque Ele se humilhou. Ele conquistou o nome que está acima de todo nome, com duas coisas, obediência e humilhação. Duas coisas que não podem faltar na nossa vida, obediência e humilhação. Quando tem obediência e humilhação, Deus exalta, não tem como Deus não te exaltar. Porque Ele sabe que quando Deus te exaltar, você vai transferir a glória para Ele, você vai dar a glória a Ele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, nem dá a sua honra às imagens da escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém, não adianta. Eu vou continuar na mensagem aqui. O texto continua ainda no versículo 1. Também estava muito de Tiago e Salomé. O que elas foram fazer? Se reuniram para comprar aroma para ir embalsamá-lo. Bálsamo fala de preparação do corpo. Elas ainda não tinham crido de fato, de verdade, que Jesus prometeu que ia ressuscitar, e de fato Ele tinha ressuscitado. Elas acreditavam, elas foram em busca do corpo. Então, no nosso meio, existem muitas pessoas que somente estão preocupadas com o corpo. Deus falou no meu coração que no nosso meio, na nossa igreja, não estou falando de terra dos milagres, na igreja, de modo geral, muitas pessoas estão se preocupando mais com o corpo do que com o espírito. E o apóstolo Paulo ele vai falar que é espírito, alma e corpo. Deus de paz os santifica espírito, alma e corpo. E muita gente no nosso meio está transferido corpo, alma e espírito. Tem vivido primeiro para o corpo, depois para a alma e para o espírito. E Deus diz nessa noite que quer que a gente inverta essa situação. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com esse século. O mundo vive assim, primeiro é o corpo. Só que nós crentes temos que viver primeiro dando prioridade ao Espírito. Por isso que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar o invisível, é buscar aquilo que é de mais importante, é buscar a alimentação espiritual para a nossa vida. A gente não pode nunca trocar a palavra do Senhor pela televisão, pela internet. A gente não pode trocar nunca a oração por coisas fúteis desse mundo. A gente não pode trocar o jejum por coisas, por alimentos carnais, porque o alimento a gente vai tornar a ter fome de novo. Quando a gente busca as coisas espirituais, Deus acrescenta aquilo que é necessário para a nossa vida material. Então, esqueça o bálsamo do corpo. Não estou falando que é pecado cuidar do corpo, não. Pecado é ficar 2 horas na academia e 10 minutos orando. Isso é pecado. Pecado é ficar preocupado de estar gordinho, de estar magrinha e deixar de orar. Isso é pecado. Deus me deu a condição de fazer uma faculdade de educação física. Estou falando que é pecado cuidar do corpo, não tem que cuidar. Só que a prioridade não é que a gente vai ficar 2 horas numa academia e 10 minutos orando. O dia que a gente inverter isso, as coisas mudam para a nossa vida. Não estou fazendo apologia ao sedentarismo, não. Mas acontece que eu noto isso na igreja de Cristo. Que infelizmente as pessoas invertem as prioridades. E não pode, não? O texto do versículo. No versículo 3, no versículo 2, aliás, que muito cedo foram ao túmulo. Muito cedo foram ao túmulo. E ao túmulo fala de ir até a morte. Túmulo é local de morte. Túmulo é local onde tem morte. Então, o quanto antes nós fazermos morrer a nossa natureza carnal com suas paixões, concupiscências, o quanto antes veremos o milagre. Se ela não fosse ao túmulo, o milagre não ia acontecer na vida dela. Então, às vezes, deixamos passar muito tempo para irmos ao túmulo. O apóstolo Paulo diz: ó, dia após dia eu morro. Eu morro com o quê? Com a minha natureza carnal, com as minhas paixões, com as minhas atitudes anteriores, com a velha criatura. Tem muita gente que vem para a igreja e esquece de morrer a nossa natureza carnal, esquece de morrer a sua natureza carnal, esquece de esquecer o passado. Ela vive como se vivesse no mundo ainda. Muita gente tem vindo para o mundo e o mundo não tem vindo para a igreja, tem saído do mundo e o mundo não tem saído dela.
tem ido para o Evangelho não tem entrado nela. É tempo de despertarmos do sono, é tempo de acordarmos, é tempo de ressuscitar a Deus, é buscarmos as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se com Cristo morremos e com Ele ressuscitamos, busquemos as coisas do alto, não as daqui da terra, coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se com Cristo morremos e se com Ele ressuscitamos, então é tempo de morrermos, porque ninguém ressuscita se primeiro não morrer. É tempo de irmos ao túmulo. E ao túmulo fala de ir até Jesus também. Tem muita gente que prefere deixar para depois o que pode fazer hoje. Amanhã eu aceito a Jesus, amanhã eu entrego ao caminho ao Senhor, amanhã eu confio nele, amanhã eu deixo Ele fazer algo na minha vida. Não, o dia é hoje de você entregar o caminho ao Senhor. Chegou o momento de você mudar a sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida nessa noite. No versículo 3 eu aprendo algo interessante aqui também. Elas falavam umas com as outras: quem nos removerá a pedra? A pedra era a dificuldade, a pedra era o que separava elas de Jesus na visão delas, né? Que não estava mais lá, mas na visão delas, para elas encontrarem o Mestre, queria que alguém remover a pedra. Só que elas não estavam enxergando, e mais para frente a gente vai ver que a pedra havia sido removida. Só que até então a visão espiritual delas estava fechada. Elas estavam preocupadas com a dificuldade, elas estavam preocupadas com o problema, elas estavam preocupadas com coisas que pudessem separá-las de Jesus. E a Bíblia diz, eu falava isso hoje aqui com meus alunos, acerca da separação. O pecado entrou no mundo através de Adão e houve uma separação. Aí o homem, na sua sabedoria, entre aspas, vai inventar a religião. Religião vem do latim religare. Religar o quê? Religar novamente. O que havia sido ligado a Deus estava desligado, né? E precisava ser religado, ou seja, ligado de novo a Deus. O pecado separou o homem de Deus e havia necessidade do homem ser novamente reconciliado com Deus. Então entra aí a religião para tentar solucionar o problema. Só que a religião perdeu. A religião não conseguiu ligar o homem a Deus de novo. E aí entra Jesus na nossa vida para nos religar. Então a nossa religião tem que ser Jesus. Nós somos evangélicos, mas não somos religiosos. Nós somos evangélicos porque temos estilo de vida voltado para a palavra de Deus. Não temos religião alguma. A religião não pode nos religar a Deus. Apenas a morte, sacrifício na cruz do Calvário, o sangue derramado na cruz e a sua ressurreição pode nos ligar novamente a Deus. A barreira, colocamos uma pedra. Não, eu tenho uma religião, não posso aceitar Jesus. Eu tenho uma religião, não posso servir ao Senhor. Eu tenho uma religião, não posso crer na palavra. Não, você não tem religião nessa noite. A tua religião é uma farsa, a tua religião te engana. A tua religião pode até te informar e te informa errado. Tem um texto que diz assim, ó: o pecado te deforma, a religião te informa, mas só Jesus te transforma. O pecado te joga na lama, a religião te engana, mas só Jesus te ama. Versículo número 3: quem nos removerá a pedra? Então, muitas das vezes colocamos o empecilho de que o fato de sermos inteligentes, o fato de termos uma faculdade, talvez um mestrado, um doutorado, isso é uma barreira. Eu sou muito inteligente para servir ao Senhor. Eu vou te provar o contrário. Eu te provo na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, onde tinha Jesus, quando ele foi crucificado, estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Sabe em quais línguas estava escrito este é o Rei dos Judeus? Para blasfemar, para zombar do nosso mestre, para dizer que ele estava todo machucado, todo ferido, todo inchado. Esse que falava que é o Rei dos Judeus, aí como é que está? Ele está morto, está ferido, está machucado. Só que sem querer estavam profetizando a vitória do Senhor sobre algumas dificuldades, sobre algumas barreiras que nós colocamos na nossa vida para deixar de servir ao Senhor. Primeira dificuldade, aquela frase, este é o Rei dos Judeus, estava escrita em grego. A Grécia era o berço da filosofia, berço do conhecimento. Os grandes filósofos saíram da Grécia. Então, isso prova que Jesus, ele venceu o conhecimento, ele venceu a sabedoria humana, ele venceu tudo que a gente pode colocar impedimento para servir o Senhor. Então não adianta ficar com essa que é inteligente demais para servir o Senhor, que é culto demais para servir o Senhor, tem uma faculdade que não pode servir o Senhor. Cristianismo, servir a Deus não é coisa de analfabeto, servir a Deus não é coisa de gente inculta, servir a Deus é coisa de gente inteligente, gente que crê na palavra, gente obediente, gente que serve ao Senhor com sinceridade. Talvez você possa dizer que a
pedra que te impede de servir ao Senhor, de chegar até o Senhor. De repente é a pedra da fama. Você é uma pessoa conhecida, você é uma pessoa famosa, você é um político, você acha que é o tal. Mas vejamos na cruz do Calvário, está escrito: este é o Rei de Deus, na letra romana, porque o Império Romano dominava a vida financeira de todo mundo, oprimia o povo, como faz até hoje de maneira oculta. Dominava o povo e pegava uma porcentagem, tudo que o povo tinha, oprimia, né, os judeus, pegava todo o dinheiro dos judeus, colocava uma grande opressão financeira. Então, falar em língua romana, latim, está falando de dinheiro, condição financeira. Talvez você ache que você, por ter muito dinheiro, por ser rico, ter uma condição social bem elevada, você não pode servir ao Senhor. Mas eu te digo nessa noite que Jesus já venceu isso. Jesus venceu toda e qualquer pedra que você possa colocar para impedir de servir ao Senhor, para colocar na tua frente, para que você não chegue ao Senhor. Jesus venceu a riqueza. Jesus venceu a condição elevada na sociedade. Jesus venceu isso. E Jesus também venceu a religião. Na cruz do Calvário está escrito: este é o Rei de Deus, na língua hebraica. Língua hebraica fala de religião. Então, a religião não pode ser um impedimento para você servir ao Senhor. A tua religião não pode impedir. Se essa pedra, se essa barreira, a pedra já foi removida da tua vida. Não adianta falar que a tua religião te impede de ter um encontro com o Senhor nessa noite. Eu creio que hoje Deus reservou, Deus preparou para que você se ajoelhasse aos pés dele, para que você cresça, porque Jairo era um homem influente, Jairo tinha condição, Jairo era mestre, Jairo era doutor da sinagoga, Jairo tinha, as pessoas ouviam ele falar e acreditavam no que ele falava. Era um homem de influência, era um homem que influenciava. Só que ainda assim ele se ajoelha diante do Senhor pedindo a cura da sua filha. Ele foi humilde. Então não adianta dizer que a vida financeira boa, a conta bancária gorda vai te impedir de servir ao Senhor. Isso também não é desculpa. Não tem desculpa para servir ao Senhor. Não tem desculpa para entregar o teu caminho ao Senhor nessa noite, porque as desculpas foram removidas. A pedra já foi removida da tua vida. Não tem pedra que vai te impedir de servir ao Senhor. O versículo 4 diz: e olhando viram que a pedra já estava removida. Deus abriu a visão daquelas mulheres, que até então o impedimento era a pedra. E no versículo 4, Deus vai remover a pedra. Então, aquilo que você achava que era impedimento para a tua vida, para você entregar o teu caminho ao Senhor, já foi removido. Deus está abrindo a tua visão nessa noite. Deus está te fazendo enxergar o sobrenatural. Deus está te fazendo ver o milagre acontecendo na tua vida. Porque fé é isso, é acreditar nas coisas que se esperam e ter a convicção daquilo que você não vê. Fé é a certeza do invisível. Batalha é invisível. A batalha contra o mal é invisível, pastor Daniel. É a batalha invisível, você não vê, mas você tem que crer. Deus é um Deus invisível. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. A gente não pode vê-lo, a gente pode senti-lo. A gente não pode vê-lo com os olhos naturais, mas com os olhos da fé a gente pode ver que Ele está agindo na nossa vida. Eu vejo Ele agir na tua vida nessa noite. Eu vejo Ele fazer um milagre na tua vida nessa noite. Eu vejo os olhos da fé você recebendo a ressurreição dos teus sonhos, a ressurreição dos teus projetos, a ressurreição da tua vida espiritual, a ressurreição do teu ministério. Você está recebendo. Removida, pois era muito grande. Talvez o que te impedia de servir ao Senhor era uma pedra muito grande. Talvez o teu pecado era um pecado muito grande. Mas nessa noite Deus perdoa o teu pecado. Deus te dá uma nova chance. Deus te dá uma nova oportunidade para você se arrepender. Quando nos arrependemos do nosso pecado, do nosso erro, a Bíblia diz que o que encobre os seus pecados jamais prosperará, jamais vai para frente. E não é prosperidade financeira não, em tudo. Prosperidade é tudo. A gente às vezes quer viver a teologia da prosperidade. A gente tem que viver a prosperidade da teologia. A teologia da prosperidade só visa dinheiro. Agora, a prosperidade da teologia não. É uma prosperidade plena. Toda a área da sua vida, Deus quer que você seja próspero. Você tem que viver a prosperidade bíblica, a prosperidade da teologia. E não a teologia da prosperidade só visa riqueza. Abençoado não é aquele que tem carro, que tem casa, que tem moto, que tem 2 empregos. Abençoado não é isso não. Ser abençoado é você aprender a viver com um pouco que tem, por mais humilde que você seja, você não deve a ninguém, porque tem uma vida boa, uma vida farta, uma vida que glorifica o Senhor, ser humilde, ser honesto, ser gente que trabalha. Isso é ser abençoado. Ser abençoado é ter o dom do Espírito Santo na tua vida. Ser abençoado é ser batizado com o Espírito Santo. Ser abençoado é você orar, o céu enxergar, o morto ressuscitar. Ser abençoado é você orar, a pessoa que não anda passando a andar, a pessoa que tem dor no joelho passando a andar normalmente. Ser abençoado é isso.
grande, segundo o texto, ela foi removida. E no versículo 5, eu vejo aqui, entrando no túmulo, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Então, Jesus já havia ressuscitado, Jesus abriu a visão delas, para elas enxergarem o sobrenatural, um milagre já havia acontecido, e eu creio que nessa noite também, na tua vida, o que Deus vai fazer na tua vida, o milagre que Deus vai realizar na tua vida, vai ser tão grande que as pessoas vão olhar e vão ficar atemorizadas, não vão entender o que aconteceu com ela, não vão entender o que Deus fez na tua vida, porque é assim que Deus faz. O ímpio ele fica olhando para a nossa vida para ver o que vai acontecer, e muitas das vezes, a princípio não acontece nada, eles ficam estudando, vem indo para a igreja, nada acontece, o marido continua indo para o bar, a mulher continua indo para a prostituição, aquele jovem continua nas drogas, aquela jovem continua indo para o vale do banco, nada acontece aparentemente, mas um dia Deus resolve ressuscitar os teus sonhos, um dia Deus resolve fazer um milagre, e aquele que olhava assim para você, olhava meio que de cima para baixo, vai ter que te olhar de baixo para cima, vai ter que ver a glória de Deus na tua vida, vai ter que ver um milagre acontecer na tua vida, porque quando Deus faz, Ele faz coisa grande na tua vida. Vão ficar surpreendidos, vão ficar atemorizados com o milagre de Deus na tua vida. E no versículo 6, aquele homem que apareceu de branco, aquele anjo que aparece para ela, vai dizer que ele não estava ali, ele havia ressuscitado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Nesse texto eu aprendo que muitas pessoas procuram um Jesus morto no lugar errado. Elas estavam procurando um Jesus morto no lugar errado. Muitas das vezes procuramos Jesus num copo de cerveja, Jesus morto no lugar errado. Muitas das vezes procuramos Jesus num cigarro, Jesus morto no lugar errado. Muitas das vezes procuramos Jesus nos bailes funk, Jesus morto no lugar errado. Muitas das vezes procuramos Jesus